prazer estar aqui nesse seminário. E já aproveito para parabenizar o conselheiro, o presidente Sebastião Alves, e parabenizar também o Tribunal de Contas de Portugal, o IDB, o Direito Brasileiro aqui na faculdade, a própria universidade, pela proficiência. A rigor, você criou um slogan do INPE, uma casa do conhecimento. E é de fato uma casa do conhecimento, cada vez mais casa do conhecimento, mas com janelas bem abertas, muitas janelas abertas para conhecimentos em outras áreas, como é o caso aqui dessa nossa visita, dessa profícua e fértil visita a Portugal, né? A nossa pátria original, e que temos muito a aprender novamente com o direito português, que é a base do nosso próprio direito brasileiro. Saudar todos os brasileiros presentes, portugueses, o presidente da DICOM, Antônio Joaquim, Guilherme Ribelo, Chico Neto, conselheiros substitutos, o Brasil todo bem representado, o presidente Gilberto, comitiva de cada estado aqui. É uma grande honra poder tecer aqui algumas reflexões sobre esse tema, né, que a rigor está inserido na própria temática do que já foi dito aqui. Vou ser um pouco repetitivo em alguns aspectos, mas prometo também fazer uma visão objetiva da limitação do tempo e o espírito do próprio seminário. Quando se fala em aprimoramento do controle e o papel dos tribunais de contas, quando se fala a palavra aprimoramento, vem logo a noção de mudança, né, de eterna mudança. Daí eu começo o tópico do slide com eterno devir. E me lembro logo de Heráclito, na Grécia Antiga, que criou uma das máximas verdadeiras, que diz que a única coisa que não está em mudança é a própria mudança. O que é a própria mudança? Ele criou a metáfora do rio. Ninguém toma banho no Rio Tejo, no Rio Douro, no Rio Amazonas, no Rio São Francisco, em Minas Gerais, no Rio Capibari, no meu Pernambuco, e tantos rios, Brasil fora, Portugal fora. Se toma banho agora, se tomar um instante depois, já não é mais o mesmo nível. Então as coisas estão em mudança. E eu dividiria essa minha fala aqui, nos 30 minutos, fazendo um panorama de 3 mudanças fundamentais que ocorreram, primeiro no nosso país, a partir da redemocratização, depois focando no sistema de controle e nos tribunais de contas, e também um pouco do nosso papel da DICOM. Então, eu começaria falando de Brasil, né? E aí eu faço uma viagem ao período pós-ditadura militar, ao período da redemocratização. Sebastião Alves foi um dos baluartes da luta pela volta da democracia no Brasil, ali meados dos anos 80, justamente quando se criou um movimento pelas eleições diretas para presidente da República, culminando com um processo constituinte originário democrático, e culminando então com a promulgação desconstitucional da Lei Maior em 88, e a partir daí eleições começando um novo ciclo democrático. Eu tenho uma visão hoje positiva, otimista em relação ao nosso país, em meio a dialéticas, em meio a tensões, a conflitos, uma grande dialética, mas eu tenho uma visão otimista, até pelo passado, até pela superação de grandes desafios. Eu começo falando de uma primeira grande superação, foi justamente essa, a superação, o desafio da democracia, da reimplantação do princípio democrático no país, uma luta de gerações, e que hoje está consolidada, dialeticamente, com tensões, com problemas, com crises, mas é um processo definitivamente consolidado no Brasil. Isso nos anos 80, foi um grande desafio. Nos anos 90, temos outro grande desafio, que foi o da estabilidade da moeda. Vivíamos uma crise do Estado, uma crise fiscal, mas sobretudo uma crise de segurança. A inflação não era uma inflação modesta, módica, como é nos tempos de hoje. Era uma hiperinflação. Então houve o plano real e houve a estabilização da nossa moeda. Mais à frente, nos anos 90, tivemos, já no início dos anos 2000, a superação foi em relação à responsabilidade fiscal. Tivemos uma lei importante, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e essa cultura de não poder gastar mais do que se arrecada, se endividar com prudência, foi consolidada de alguma forma
democracia, estabilidade monetária e a cultura da responsabilidade fiscal. Também de difícil consolidação, com muita dialética, com muitos problemas, mas de alguma forma sedimentada no Brasil. Depois tivemos, na segunda década dos anos 2000, a inclusão social. Houve avanço em relação à inclusão social de uma parcela da população que passou a ter acesso a bens de consumo, sobretudo bens de consumo pessoal. Não houve uma transformação no sentido de bens e serviços públicos. Esse é o desafio, talvez, agora, dessa nova geração. E temos agora um outro grande desafio, pensando em termos de país, que é o desafio do combate à corrupção, que é o desafio da qualidade do serviço público prestado pelo poder público, o desafio da reforma política que acompanha o Brasil hoje, o contexto de crise política e essa que nós passamos, sabe que uma grande causa, são muitas causas, mas uma das principais causas é o sistema político, a forma de financiamento político, como isso repercute na boa governança pública. Então, esse panorama, então, eu fiz aqui uma retrospecto de 30 anos que o Brasil superou grandes desafios e temos agora o desafio da consolidação dos anteriores, obviamente, mas também de novos desafios. Combate à corrupção, uma chaga que nós temos que enfrentar, e os tribunais de contas, nós falaremos aqui daqui a pouco, faz parte desse contexto de uma instituição que também vai ajudar a sedimentar essa cultura ética, sobretudo no combate à corrupção mais efetiva. Uma outra mudança aconteceu nos sistemas de controle brasileiro. Sobretudo a partir da Constituição Federal de 88. Houve um fortalecimento das instituições de controle. Houve, por exemplo, do ponto de vista de ordenamento jurídico, a própria lei maior foi um grande avanço para o controle. Ao dar mais atribuições à Tribunal de Contas, ao controle interno, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e ao próprio Poder Legislativo. E muitas vezes só se pensa no Legislativo, na função legislativa, precípua, mas sabemos que tão precípua quanto a legislativa é a função de controle, é a função fiscalizadora. Então a Constituição veio, depois tivemos uma outra inflexão normativa, que foi a lei de licitações e contratos, a lei de improbidade administrativa, a lei de responsabilidade fiscal, tivemos a lei de acesso à informação, a lei da transparência, a própria LRF engrandeceu a transparência, veio a lei de acesso e alguns testes disso, tudo deve ser público, né? Salvo aquilo que realmente envolver a segurança nacional. Tivemos mais recentemente a lei da ficha limpa, que é como melhorar a qualidade da governança e também da própria democracia, e os tribunais de contas inseridos nesse processo, porque é um filtro, porque a partir de uma decisão negativa dos tribunais de contas, aquele gestor, candidato a agente político, pode ser filtrado, ser impedido porque andou mal na condução dos negócios públicos. E isso reflete diretamente na qualidade da governança e também na qualidade da democracia, porque vai propiciar gestores ficha limpa, né, que andaram bem na condução dos negócios públicos, serem eleitos e tomarem o destino do nosso país. Então, do ponto de vista do ordenamento jurídico, um grande fortalecimento daquilo que o Guilherme O'Donnell, e a Sérgio falou aqui da contabilidade, o Guilherme O'Donnell chama de agências da contabilidade. O Estado brasileiro exerce uma atividade financeira, arrecada, a partir dos impostos, o cidadão contribuinte, planeja o orçamento, executa esse orçamento. Nasce daí um feixe de responsabilidade, deveres, boa gestão, transparência, prestar contas. E o ordenamento jurídico cria mecanismos de controle social, via democracia, via voto e via vários mecanismos de participação popular direta, ação popular, mandato de segurança coletiva. Mas a própria lei maior e o ordenamento criou mecanismos de controles técnicos, as agências da contabilidade. E aí se inserem os tribunais de contas brasileiros. E foi, de fato, teve suas atribuições bastante robustecidas. Nós saímos de uma tradição que é importante, mas uma tradição formalista, de controle da legalidade, que se chama conformidade, uma visão mais contábil do controle desse pelos tribunais de contas, e passamos a incorporar aquilo que é o nosso futuro. Quando conseguimos alcançar um patamar de efetividade, nós passaremos a olhar cada vez mais para a cultura operacional. Então, a Constituição Federal do Brasil de 88, ela trouxe
satisfação anglo-saxã é o controle da eficiência da política pública, da qualidade. Todo gasto público, além de dever ser prioridade, ele tem que estar posto no orçamento a fim de resolver um problema na educação, na saúde, na segurança, na justiça. Então, de fato, a Constituição avançou e deu esse papel ao tribunal, mas tem um papel também muito importante. Dentro da legalidade e dentro do controle operacional, nós temos a prevenção. No Tribunal de Contas do Brasil, diferentemente do controle português, que há, em algumas situações, o controle prévio, dependendo da alçada do contrato, há um registro do contrato, um visto por parte do tribunal. Nós não temos o controle prévio, no sentido de se antecipar de um ato depender do tribunal para ter executoriedade, mas temos uma coisa muito importante, conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que é o controle preventivo, concomitante, em tempo real. Temos o a posteriori, análise das contas anuais, normalmente é posteriori, mas já acompanhamos cada ato da gestão, fazendo aquilo que nós chamamos de biópsias na gestão, e, se possível, através de videolaparoscopia. Porque esse poder cautelar, esse poder preventivo não pode invadir a gestão ao ponto de impedir a continuidade da gestão pública, que é o princípio. A gestão deve seguir, o controle deve atuar, mas, se possível, com muita prudência e com muita cautela. Mas essa atuação preventiva nossa, em licitações de contratos, em editais, tem evitado muito. É a nossa atuação mais efetiva, do ponto de vista da conformidade, do controle, da legalidade. Milhões são economizados a partir dessa atuação preventiva. Ora, detectando um sobrepreço no edital, e o tribunal determinando a sua correção, e reduzindo, e aí também atuando quando há boa-fé, uma atuação pedagógica também. O gestor de boa-fé gosta quando o tribunal vem, não é, e age no sentido da forma de biópsia, como eu falei, e corrige, toma uma medida saneadora. O gestor que não está de boa-fé reclama dos tribunais de contas que estão travando a gestão, impedindo a regular continuidade. Temos um debate muito grande no Brasil sobre o tempo do controle, o tempo da gestão e o tempo da política, e muitas vezes não coincidem, né? Mas, de fato, nós temos tido muita efetividade na legalidade, na conformidade, na prevenção e na análise operacional. Temos, por exemplo, que o IBE coordena junto com o TCU, com o apoio da ADECOM e a participação dos tribunais de contas do Brasil, das chamadas auditorias coordenadas. O Brasil é uma federação, 5.000 municípios, 34 tribunais de contas atuando, e desde os 3 anos começou no Brasil essa prática numa análise operacional da educação, de setores de educação, de ações públicas em educação, em saúde, em segurança, que são as auditorias coordenadas. E o IBE também, através da liderança de Elvésio, tem uma participação muito importante. Se faz cada vez mais diagnósticos da efetividade, do desempenho dos órgãos e das políticas públicas. Isso tem atuado de forma que o Brasil tem uma escassez de órgãos de planejamento, de pensar, de fazer diagnósticos. E as tribunais de contas têm ocupado esse papel por ser um dever e também por ser estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Nós avançamos também no próprio modelo de tribunais de contas, em relação à composição, os requisitos para a composição, a participação de carreiras técnicas na composição dos tribunais, os substitutos, os membros substitutos, o papel do Ministério Público de Contas, o concurso do RES, examinando cada processo, esse processo de contas, tão bem dito aqui, relatado pelo conselheiro Miola, na palestra de ontem. Então, de fato, os tribunais, nessa loucura de mudança, que tem a ver com o ordenamento jurídico, com esse período de reflexão cultural do Brasil, que começa com a Lei Maior de 88, foi robustecido, e nós temos esse grande desafio. O ministro Carlos Brito, também falava aqui comigo ontem, costuma dizer que a Constituição foi muito generosa para com os tribunais. Teve muita coisa a fazer, e está cada vez mais na hora dos tribunais atribuírem essa generosidade e cumprirem cada mandamento, cada poder fiscalizador que está ao nosso alcance. Eu gostaria, na parte final, falando dessa terceira mudança, falei então do país, dessas fases, dessas reflexões estruturais, falei dos próprios órgãos de controle, fortalecimento do controle interno, do Ministério Público, importantíssimo papel, do próprio Poder Judiciário e do Poder Legislativo, dos tribunais de contas, obviamente. E aqui entra um pouco na ABRICOM.
a nossa Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Uma associação de classe, mas que não é de hoje, tomou uma medida estruturadora, estratégica. Nosso foco principal de atuação é o aprimoramento dos tribunais, do sistema tribunal. Não adianta o TCU está bem, o TCE de Mato Grosso está bem, de Santa Catarina está bem, de Rondônia está bem, do Amapá está bem, se tem um que não está no mesmo padrão. O sistema acaba pagando um preço. Então a Tricom assume esse papel, esse papel institucional ele vem sendo exercido cada vez mais ao longo das gestões, mas temos uma inflexão estrutural a partir da gestão do conselheiro Antônio Joaquim, que está aqui presente, um planejamento estratégico, democrático e com a instituição programa chamado Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, que na nossa gestão, a partir de 2014, também continuamos aprimorando essa ferramenta. São poucas instituições no mundo que dispõem de uma ferramenta, no caso os Tribunais de Contas, que a Tricom contempla com o apoio fundamental do INE, da Abracom e das entidades todas parceiras, da Uticom, da Ambicom, uma ferramenta que composta por 500 indicadores de boas práticas, que a gente está fazendo. Fizemos o primeiro ciclo em 2013, quando ainda era 100 indicadores, aprimoramos, trouxemos os indicadores do SAI-PMF, que é a ferramenta de avaliação indicada pela Intorsai, só que muito adequada e indicada para os regimes de controladoria, de auditoria geral. O modelo de controle externo no Brasil tem suas atipicidades. Daí a Tricom coordenou esse projeto, criando resoluções temáticas da Tricom, que tem a ver com o nosso modelo, a forma de analisar os processos de contas. Pegamos os indicadores do SAI-PMF e criamos uma grande ferramenta de diagnóstico composta por mais de 500 indicadores de boa prática, que vai desde o planejamento estratégico, a forma de composição dos tribunais de contas. Foi lembrado que o Código que muitas vezes não é cumprir o requisito constitucional, e nós temos atuado fortemente no sentido de se fazer cumprir os requisitos constitucionais, de conhecimento, de reputação ilibada, sobretudo de reputação ilibada. Temos conseguido avançar também nesse ponto. Então, a Tricom, com esse foco institucional, a Tricom desenvolveu essa ferramenta de avaliação que tem o apoio de todos os tribunais de contas do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, quem não é do Brasil, essa informação é importante, nós temos 34 tribunais no Brasil, 33 aderiram voluntariamente à aplicação do marco de medição do desempenho dos tribunais de contas, que é essa ferramenta que compõe o programa de qualidade e agilidade dos tribunais de contas. Então, o tribunal se capacitou com o apoio do INE, os seus servidores fizeram uma autoavaliação, aplicaram os 500 indicadores, 500 critérios de boas práticas, geraram um relatório e foi uma revisão de pares feita por comissões temáticas, de técnicos, de membros, de procuradores, voltaram ao Brasil e deram a certificação da garantia. E hoje, todos os tribunais de contas do Brasil, sem exceção, trabalham o seu futuro, o seu caminho, o seu plano estratégico, justamente utilizando os indicadores. Onde é que eu pontuei bem nessa avaliação do marco de medição? Aqui. Então vamos consolidar isso. Onde é que eu pontuei mal? Quais são as oportunidades de melhoria? Então, o plano estratégico, do exemplo de Pernambuco, de vários tribunais que eu tenho visitado e falado com presidentes, todo o plano estratégico está feito tendo como essência aquilo que não pontuou bem no marco de medição. Então, de fato, nós temos hoje uma ferramenta de sustentabilidade, justamente no caminho da excelência, que vai permitir que todos os tribunais, sem exceção, possam usar toda a sua capacidade, que a Constituição nos deu, honrando a própria lei maior e o que quis nos tribunais de contas. Eu tenho um vídeo da Tricom, não sei se vai dar para passar, talvez não dê pelo tempo, também pelo adiantado da hora, muitos aqui já conhecem também. E eu finalizaria essa minha exposição falando dos desafios, de alguns desafios que nós temos agora no Brasil, o sistema de controle, o sistema tribunais de contas. O primeiro, que foi lembrado aqui também por Adsério, é essa noção de controle em rede. Controle em rede. Nós sabemos que não seremos eficazes tanto no combate ao desperdício, à ineficiência, como também ajudando, como disse aqui o presidente, o conselheiro Tavares, colaborando com a prevenção e com o combate à corrupção. Sozinhos não faremos muita coisa. Cada vez mais está patente que é através de uma ação integrada dos mecanismos de controle, linkados com a sociedade, linkados também com os próprios gestores, mas os órgãos de controle têm que se unir.
certo, vai ser utilizada com mais vigor, mas sempre trocando informações e atuando de forma integrada. Eu tenho dito que, uma metáfora, que aquela imagem de um pescador com um anzol afiado, bem feito, de aço, sozinho não vai resolver. É a mesma coisa de um músico, de uma orquestra que toque sozinho, solista. Então, cada vez mais tem que se pensar no controle em rede, né? E no controle de cada um atua, respeitando a competência do outro, às vezes o momento do outro, como numa orquestra. Uma orquestra, uma banda de jazz, você tem lá cada um músico atuando individualmente, mas pensando no conjunto. E vai ter uma hora que um vai lá para frente, vai fazer o seu solo, e vai brilhar, e é hora de aparecer, e os outros aplaudindo e colaborando. Cada um vai ter sua hora, mas sempre tocando de forma harmônica e respeitosa. Tem até uma imagem que eu gosto muito de usar, que essa imagem aí, que eu fiz uma palestra uma vez, em Brasília, e eu usei essa imagem que seria um controle efetivo em rede, para combater, no caso da temática era a corrupção, mas vale para combater a ineficiência, o desperdício e também a corrupção. Então, o patrimônio público ele tem que ser protegido por uma teia. Né? Eu escrevi um artigo recentemente, daí lá no slide está esse nome, chamado Tecendo Fios Republicanos. E seria essa conjunção de órgãos de controle, seriam fios justamente para formar essa grande rede de proteção ao patrimônio público. Do lado direito nós temos aí as agências da contabilística, controle interno, tribunais de contas, Ministério Público, as polícias, Poder Legislativo, Judiciário, Procuradorias, ouvidorias. Um fio muito importante, fundamental, a liberdade de imprensa, o papel da mídia. Tem problemas? Tem. Para resolver os problemas da mídia, é parecido com para resolver os problemas da democracia. É mais democracia e mais imprensa. É democratizar a própria mídia. Então, é um controle que nós temos aí balizas fundamentais, que vai ajudar a tecer e a robustecer esses fios, através da transparência, dessa coluna vertical, de um regime democrático. Sabemos que democracia é processo, está sempre em construção, e às vezes é dialético, um passinho atrás para dar mais dois para frente. E a educação, que é o fio mor, eu chamo desse artigo, a educação como sendo o fio mor. Quanto mais melhorarmos a qualidade da educação, mais robusto e mais firme vai ser o fio do controle interno, o fio dos tribunais de contas, o fio da gestão pública e o fio do controle social, que também é uma baliza fundamental. Então, um dos desafios do controle, do sistema de controle dos tribunais de contas é se fortalecer, se aprimorar. Nós temos um marco de medição, que é um caminho do aprimoramento, porque cada um fortalecido vai fortalecer também essa própria rede de combate à corrupção e de combate ao desperdício. Então, cada vez mais atuar em rede, respeitando, obviamente, as competências, mas trocando informação. A outra é o próprio aprimoramento. Para a rede ficar forte e o fio ficar forte, cada um tem que se aprimorar. O judiciário tem que se cuidar, os tribunais de contas têm que se cuidar, o Ministério Público tem que se cuidar, cada um. E nós temos uma coisa fundamental, que é a nossa ferramenta de avaliação, de diagnóstico, que é robustecido pelos trabalhos qualitativos do mínimo, como, por exemplo, as normas de contabilidade pública, agora com os indicadores de governança, visando já o jurisdicionário. Então, os tribunais que trabalham assim, com essa visão holística e em busca da efetividade, nós temos o caminho da excelência, e isso é um grande desafio. Nós temos um grande desafio também, que é a criação de um Conselho Nacional para os Tribunais de Contas. Não sei se em Portugal tem essa figura. No Brasil, nós criamos, na década passada, dois conselhos muito importantes. O Conselho Nacional de Justiça, é um conselho que cuida da questão ética e do desempenho do Poder Judiciário Nacional, e temos o Conselho Nacional do Ministério Público. O Brasil, o conselheiro Joaquim citava muito isso, e cita ainda muito isso, não tem um órgão estatal público que una os tribunais de contas, que dê um link estatal, orgânico, público. Nós temos um papel muito importante do INPE, da ABICOM, da ABRACOM, da AUDICOM, das entidades de classe de representação, que acabam fazendo isso. Mas se nós criarmos um Conselho Nacional com essas prerrogativas, sobretudo zelando pelo desempenho, nós iremos diminuir cada vez mais as assimetrias. Cada vez são menores, né? Cada vez são menores, mas nós consolidaríamos essa ação e seria benéfica e bem fácil para os tribunais de contas. Esse é um foco nosso do Congresso Nacional. Temos que convencer internamente, nos convencemos, que é uma medida importante. Ninguém gosta do controle, mas é necessário. E é convencer o Congresso Nacional, a
sociedade brasileira e que isso é importante para que nós cada vez mais nos aprimoremos no controle das políticas públicas. Sou otimista também e vejo um desafio importante nesse novo contexto que nós vivemos agora. Vivemos, cada um aqui sabe, quem é brasileiro, em Portugal também acompanha. Temos um processo no Brasil hoje, um processo de crise, desafio grande nacional, mas tivemos uma participação muito importante dos tribunais de contas, sobretudo nesse fato específico do Tribunal de Contas da União, que na história só apenas uma vez tinha rejeitado as contas do presidente da República, e agora, em 2014, por infrações à lei de responsabilidade fiscal, considerou as contas irregulares. Isso foi um embasamento jurídico para o processo de impedimento da Presidente da República. Nós, dos tribunais de contas, tivemos o cuidado de não nos imiscuirmos na questão política, já nos rotulam muito de políticos, então não é papel nosso. Nós fizemos a nossa parte. Agora, se vai servir de esteio para ações penais, para ações de improbidade, para ações políticas, é outra coisa, cada qual que assuma a sua responsabilidade. Fizemos a nossa parte. Esse papel do Tribunal de Contas da União, que certamente vai irradiar pelos tribunais estaduais e municipais, fortaleceu o nosso papel, chamou a atenção para a importância dos tribunais de contas, mesmo sem colocar algema em ninguém, mesmo sem colocar ninguém na prisão, mas a importância de um documento chamado parecer, que faz um diagnóstico do comportamento do gestor na área da política pública e na área da responsabilidade fiscal, um conceito tão caro para o nosso país. Então, o meu sentimento é de otimismo. Nós iremos sair dessa quadra desafiadora melhores no país. Agora, com o sofrimento, como diz a Bíblia, o ranger de dentes. Não há caminho fácil, é caminhadura. Mas a gente sente que há luzes importantes, institucionais e democráticas no horizonte, que nós certamente sairemos melhor. Para finalizar mesmo, Roberto, duas frases que seriam os recados de João Cabral de Melo Neto e Fernando Pessoa, que é justamente o que eu já falei aqui, a síntese do que eu falei. João Cabral de Melo Neto, os brasileiros conhecem, certamente os portugueses conhecem, poeta da minha terra, Pernambuco. Ele tem um poema que é Tecendo o Amanhã. E ele tem um poema completo, não quis trazer aqui todo, mas essa frase é: um galo sozinho não tece uma manhã. Ele fica falando que um galo tem que cantar, outro galo ouve e vai passando, né, de galo em galo. Então, o controle, nenhum órgão de controle vai sozinho resolver a questão da governança e do combate à corrupção. Temos que estar emanados. E quando fala sozinho, não é só os órgãos de controle, não. É ligados com a imprensa, é ligados com a academia, e aqui é um exemplo dessa ponte fecunda e fértil para o aprimoramento, é ligado com a sociedade, sobretudo ligado com a sociedade, sem demagogia, mas atendendo aquele anseio da coletividade. E a outra, em homenagem aos portugueses, nossos anfitriões, tão amigos, tão fraternos, é de Fernando Pessoa. É a clássica Navegar é Preciso, que não é dele, tem história por trás disso, né? Tem história romana por trás disso, mas ele imortalizou isso, foi quem deu visibilidade a esse poema. Ele começa com Navegar é Preciso. E aqui, para reforçar essa minha visão otimista em relação ao nosso futuro, do controle do país, o navegar é preciso nas duas acepções. Na acepção de seguro, preciso, de seguro, porque nós temos hoje, por exemplo, um marco de medição que aponta o caminho da excelência. Se a gente quiser ser uma instituição cada vez mais reconhecida no nosso país, nós sabemos por onde trilhar. Essa caminhadura é caminhadura, como diria de Pedro Gil, mas é a senda, né, caminhar a trilha do êxito da excelência. Mas também é seguro, é preciso, no sentido de necessário, porque a sociedade quer instituições úteis a ela. Nós, no Tribunal de Contas, temos um papel muito importante. O serviço público de controle é muito importante por si só. Fiscalização, auditoria, o controle. Mas é um serviço que cuida dos outros serviços. O controle melhora a educação, o controle melhora a saúde, melhora a mobilidade, melhora a segurança. Então, é um serviço dos mais estratégicos. Então, é preciso por ser seguro, nós sabemos como ser efetivos, mas também por ser necessário, porque a sociedade quer tribunais de contas cada vez mais atuando a serviço de cidadão. Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao nosso
da história da Tricom no sentido de fortalecimento da nossa representação. Eu vou quebrar o protocolo nesse instante, que eu vou chamar o nosso vice-presidente Luiz, o conselheiro Felipe Salva, para entregar a comenda do conhecimento do presidente Valdeci Pascoal, mas queria também chamar aqui o presidente Antônio Joaquim, porque, na verdade, toda essa transformação, conforme muito bem disse o Valdeci, tem essa marca do tempo. E a participação do presidente Antônio Joaquim foi fundamental. Então, nós vamos fazer aqui, vou pedir ao Valdeci Pascoal que faça